Seja muito bem-vindo ao Equity Talks. É um prazer te ter aqui, você que é empresário, empresária e que pretende aumentar o valor da sua empresa e quer receber dicas, insights valiosos sobre estratégias, algumas ações que grandes empresas fazem para ter empresas extremamente valiosas, empresas multimilionárias. Então, esse aqui é o local onde você vai conseguir ter esses insights para aplicar aí na sua empresa. Eu sou Pablo Constantino, sou o CEO e fundador da Visp Capital e idealizador do Equity Talks. Então, estou aqui com o meu convidado, Maurício Martins. Seja muito bem-vindo, Maurício. Opa, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir aí na gestão da empresa de vocês da maneira mais simples, descontraída e aplicável aí na realidade da maior parte das empresas, né? É isso aí. Vamos para cima, gente. Estou aqui falar com vocês de maneira informal, mas com bastante conteúdo, bastante informação. Estou tomando meu chimarrão aqui, para quem não sabe, a gente está no Rio Grande do Sul, em Gravataí. Então estou com meu chimarrãozinho aqui já, vou compartilhar com o Maurício que está aqui do meu lado também. Vamos para cima. Bora. Gente, para a gente começar então, vamos falar sobre, acho que um assunto que todo mundo fala, escuta aí na mídia, e vê Shark Tank, vê bastante negociação acontecendo, mas não se aprofunda muito. Então, vamos falar aqui, Maurício, sobre valuation, tá? Como que funciona a valuation, o que isso quer dizer, como é que se chega no valuation. Vamos detalhar bastante, assim, vamos aprofundar nesse assunto e depois falar sobre como a gestão financeira de uma empresa pode impactar no valuation dela, tá bom? Então, o Maurício, ele é o Head Partner da Visp, tá? Para quem não sabe, o Head Partner, ele tem uma participação do negócio em si, da BU que ele toca. Então, ele é, bem dizer, sócio aqui na Visp e ele atende toda essa quantidade de clientes, atende clientes aí Brasil inteiro, né, Maurício? Tá? Exato. Diversos portes aí, diversos tamanhos. Então, acho que é o cara perfeito para tratar sobre esse tema aqui com a gente, tá bom? Então, Maurício, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, explica para a gente o que é valuation, em resumo, assim. Maravilha. Cara, de uma forma muito simples, assim, o valuation, ele é tanto o processo, o resultado, a metodologia, né, que a gente usa para descobrir quanto que uma empresa vale. Muita gente não para pensar nisso, mas as empresas, elas têm um valor. Não todas, né? Tem algumas premissas ali para que exista equity, né? Que é justamente o valor do negócio. Então, o pessoal vai se familiarizando ali com alguns termos, né? Valuation, equity e algumas outras palavrinhas que, bom, não tem como fugir muito do jargão, é o nome da coisa, né? Mas desde a metodologia até o resultado final de achar o valor justo do negócio, tudo isso é valuation, né? E existem aí algumas metodologias mais consagradas no mercado para achar o valor justo de um negócio. Então, a metodologia preferível, a mais acurada para saber o valor exato do negócio, é a gente entender a empresa como uma maquininha de imprimir dinheiro, né? A gente entender esse ativo, esse negócio, a partir da capacidade dele de fazer dinheiro. Então, a metodologia que se usa para isso é a do fluxo de caixa descontado, né? Então, a gente pega, entende o passado do negócio, entende o presente e projeta o futuro, desde o que o negócio vai crescer, as receitas, os impostos que serão pagos, o custo, as margens todas, a eficiência, né? Onde a gente vai ganhar, onde a gente vai perder, o que a gente consegue economizar crescendo e projetando esses próximos 5 anos, tudo que vai ser necessário investir, né, porque a gente não vai só até a linha do lucro, né, com impostos, custos e despesas, mas a gente está falando também de ativo, né, reinvestimento no negócio, passivo, né, dívidas, pagamento de dividendos, e entender o quanto que vai sobrar de fluxo de caixa desse negócio. Então a gente projeta aí os próximos 5 anos, né, que a gente chama de período explícito, mais um período, né? Como a gente não considera que a empresa vai fechar depois de 5 anos, né? Então tem mais um período ali na frente de tempo indeterminado que a gente chama de perpetuidade. Então, quando a gente projeta ali esse dinheiro que a empresa vai gerar no futuro e vê o quanto sobra e traz isso a valor presente, a gente vai entender o valor do negócio a partir da capacidade dele de gerar dinheiro, né? Então, muitos empresários vão entender, poxa, minha empresa
tem uma história emocional aqui por trás, eu fundei ela, meus filhos trabalharam aqui, mas se esse negócio não tem ainda para o futuro um potencial de crescer, de ser lucrativo, ou até tem, mas com um risco que ele é demais, o valor do negócio vai ser muito depreciado, né? Então, a metodologia mais justa é a que encontra o equilíbrio entre os 3 pilares, né? Crescimento, margem e risco. Então, E, desculpa te interromper, mas claro, assim, cara, aquelas continhas de padaria que o pessoal faz, assim, por exemplo, né? Ah, eu vi o fulaninho lá, que é o meu colega, tá num grupo aqui de empresários e ele disse que vendeu a empresa dele por X vezes o faturamento. Como é que funciona isso na prática, cara? Os compradores vão lá e dão uma proposta em cima do faturamento da empresa? Já chegou a ver esse tipo de negociação, assim, de precificação? sim, sim, show de bola, bom ponto. Eu sempre digo que isso é um grande tiro no escuro, né? Tu pode estar tanto deixando muito dinheiro na mesa, quanto tu pode estar ganhando muito, né? É muito difícil tu saber em qual lado tu tá, se tu tá no lado perdedor ou se tu tá no lado ganhador de uma negociação por múltiplo, se tu não tem nenhuma outra base de parâmetro, né? Então vamos pensar assim, olha, me ofereceram aqui 15 vezes o faturamento mensal da minha empresa. Isso tá bom ou isso tá ruim? Cara, não sei. Eu não sei se tu é efetivo nos teus custos, se tu é efetivo na tua gestão, se a empresa é uma boa geradora de caixa, se tu tem muitos riscos passivos, trabalhistas, tributários. Eu não sei um monte de coisas. Eu tô só olhando para a primeira linha. Então, por que não 10 vezes o faturamento? Ou melhor, por que não 30? Por quê? Então, quando a gente negocia só com base num múltiplo, sem olhar todo o resto, a gente está num cenário de incerteza gigantesco que, cara, eu não entraria nessa, né? Então, a gente nunca sabe se a gente está no lado perdedor ou vendedor. Quando a gente olha só para o múltiplo, né? Inclusive, eu falei só na metodologia do fluxo de caixa descontado, mas a metodologia de base múltiplos e comparativos é uma das outras metodologias mais usadas assim no mercado, e especialmente no contexto informal, né? Porque existe um contexto um pouquinho mais profissional de tu fazer um benchmark, tu entender, olha, minha empresa é deste setor, nesse setor normalmente as negociações com empresas comparáveis, né, com um porte parecido, com uma margem parecida, elas são negociadas aqui de 10 a 12 vezes o faturamento, ou então de 5 a 7 vezes o EBITDA, a depender do setor, ou X vezes o lucro. Então, neste sentido, é um pouquinho mais profissional, porque tu pega uma empresa e compara ela com outra empresa muito parecida, faz vários benchmarks, olha, a média do setor, comparando as empresas A, B e C, mas ainda assim, né, o múltiplo, ele é um pouco dedo no vento, assim, para mim, ele é no máximo uma metodologia para tu ter um norte, para tu saber, olha, nesse mercado aqui, ó, o pessoal costuma, né, as negociações que aconteceram foram de 7 a 10, tá, mas esse 7 a 10 é bom ou é ruim? Aí tem que olhar para muito mais coisas, né? Eles não levaram em consideração, por exemplo, o histórico da empresa e o futuro dela, né? Exato, Tipo, uma exato. empresa que está crescendo, por exemplo, ela tem um valuation maior, mesmo tendo o mesmo faturamento, ela pode ter um valuation maior do que a outra que está estagnada. Então, Exato. vamos trazer um exemplo aqui para o pessoal, vai? Imagina que a tua empresa ela está faturando 100 mil reais. Ela está faturando ali 100 mil reais por mês, ok. E aí o investidor foi lá, pegou um múltiplo de mercado e viu que o múltiplo do teu mercado é 14 vezes o teu faturamento. E isso vai dar um valuation ali de 1 milhão e 400. Ok. Agora, as outras empresas que estavam sendo negociadas a 14 vezes o faturamento, talvez estivessem estagnadas nos 100 mil reais. E tu vem de um histórico de crescimento de 80, 90, 100, no mês que vem tu vai faturar 110, 120, 150, e esse crescimento ele vai se manter. Então, quando tu negocia por múltiplo, tu está desconsiderando que a tua empresa ela tem um histórico e tem um futuro, basicamente, que é a base da projeção do fluxo de caixa. Se tem uma empresa que ela tem um potencial de crescimento muito bom, não faz sentido nenhum aos meus olhos tu negociar por múltiplo. Né? Estava lendo o livro da XP Investimentos, né, do Guilherme Benchimol, o Na Raça, e se eu não estou enganado, na primeira conversa com não sei se era o vice-presidente, se era o presidente que estava falando com ele do Itaú, eles iam fazer um múltiplo, e aí, cara, por aquele múltiplo não ia fazer sentido vender.
Só que naquele caso eles estavam falando de bilhões, né, cara? Aí são outras cifras. Mas é o melhor exemplo que me vem na cabeça agora para a gente trazer essa questão. Pô, XP Investimentos, se tivesse sido negociada por múltiplo, eles estariam falando provavelmente na casa dos 10 bilhões. Né? E aí, quando eles fizeram um valuation por fluxo de caixa descontado, deu entre 10 e 15. Nossa, parece pouco, né? Mas 2 bilhões a mais, cara, faz muita diferença. Então tu vê essa, essa metodologia sendo utilizada no mercado de maneira onde talvez o vendedor está perdendo muito dinheiro e talvez o comprador esteja perdendo muito dinheiro. Então, ok, você começar a ter uma ideia por um valuation por múltiplo, mas tu vai fazer uma negociação séria, o indicado é que seja para uma metodologia mais completa, né, Maurício? Exato, exato. A gente pode pegar um exemplo bem emblemático, assim, né? Nubank versus Itaú. Né? O tamanho da base de clientes, o faturamento, o potencial da carteira. Quando a gente fala, né, os 3 pilares do valuation, né? Crescimento, margem e risco. Um pilar, né, para a gente focar aqui, por exemplo, do crescimento. A gente tem 3 coisas dentro desse pilar também, né? A gente pode quebrar ele em 3. A gente precisa adquirir um cliente, a gente precisa reter esse cliente e a gente precisa monetizar o cliente. Então, qual a diferença que o mercado percebeu, assim, olhando do Itaú para o Nubank? Né? O Itaú ele já vende tudo, consórcio, capitalização, tudo que dá para espremer da carteira de clientes atual, o Itaú já faz. Né? Então, o Itaú já está precificado ali, dando lucro e tudo mais. Né? Quando a gente olha para o Nubank e da visão do Warren Buffett, por exemplo, o Nubank dando anos de prejuízo, com uma carteira de clientes grande, o que ele viu ali que, caramba, ninguém mais viu de repente? Tá, eu tenho uma base de clientes aqui e eu já estou vendendo isso? Não. Eu já estou vendendo aquilo outro? Não. Tal coisa, eu já tenho tal serviço, tal produto, tal. Não tenho ainda. Olha, se eu já tenho toda essa base de clientes adquirida, retida, fiel, eu só preciso monetizar agora. Então, eu já fiz o investimento, e a gente pode estar falando tanto do CAPEX aqui, de patrimônio, de imóveis, maquinário, tecnologia, computadores, data centers, quanto o próprio OPEX, né, de adquirir esse cliente, né, todo mês tu tá ali investindo em marketing, em comercial, para trazer clientes, então já foi CAPEX, tem OPEX toda a vida, eu tenho uma base de clientes gigante, né, eu já adquiri, tô retendo, é só monetizar agora, então, para eu crescer no futuro, eu vou gastar muito menos, o cliente já está comigo, né? A gente costuma trazer muito esse cenário quando a gente trata de valuation com provedores de internet aqui, né? Poxa, o fulaninho tem empresa quase igual a minha, por que a gente faturando a mesma coisa, ele vale muito mais que eu? Olha, porque a rede dele já está construída, a rede dele já se pagou, né? Não está mais pagando essa dívida. Ele tem como botar 1.000 clientes a mais na rede dele por um custo muito menor do que tu vai gastar para colocar outros 1.000 clientes na tua base. O CAPEX dele já foi feito, tu teria que construir rede ainda. Né? Então, N premissas assim de o potencial que a empresa tem de crescer no futuro, o potencial que a empresa tem de gerar caixa no futuro, ainda que hoje ela esteja no prejuízo, né? Então é por isso que muitas empresas elas dão prejuízo, elas queimam caixa por anos e ainda assim elas conseguem valer bilhões, né? Não é só por uma coisa de eu vou simplesmente projetar um fluxo de caixa aqui de qualquer maneira, com qualquer premissa, mas peraí, nos próximos 5 anos eu ainda dou prejuízo, eu ainda queimo caixa, então não vale nada. Não. Qual é o potencial real dessa empresa? E a gente olha para N indicadores, N premissas, para entender o valor real desse ativo, né? O que é isso aqui que eu tenho na mão e o que eu consigo fazer com tudo isso? O que eu posso explorar, rentabilizar e tudo mais, né? Cara, tu entrou num ponto agora que, assim, quando a gente vai falar, né? A gente tá falando aqui com pequenos e médios empresários, porque os gigantes, as empresas que faturam bilhões por ano, eles já têm uma equipe de assessores, já tem uma equipe de empresas de gestão financeira, de advisor, de M&A, então eles têm uma maturidade muito grande já em relação a indicadores. Agora vamos falar para o pequeno ali, vamos falar para o cara que ele talvez não saiba a importância de ter indicadores financeiros, a importância de ter um fluxo de caixa, o cara que talvez controla ali na planilha ainda, ele não tem um RP parametrizado que consegue mostrar todos esses dados para ele. Cara, como que
a falta de gestão de indicador ou de fluxo de caixa, de ter um DRE, pode queimar o valuation desse pequeno empresário, cara. Bom, com certeza. A gente sempre, às vezes, toma algumas coisas por pressuposto, né? Mas o óbvio ele sempre precisa ser dito. O que não é medido não é melhorado, né? Aquilo que tu não sabe se tá ruim, não tem como melhorar, né? Então, a gestão, ela só vai existir em cima de um dado que foi previamente registrado, né? Então, a gente até tem uma metodologia de trabalho aqui na Visp, quando se trata de análise de informações, de processo para chegar numa tomada de decisão. E o primeiro item dessa metodologia é extrair. E eu só posso, por definição, extrair algo que já existe, né? Beleza, peguei, entrei lá no sistema, extraí uma planilha. Dado bruto. O que eu faço com dado bruto? Não muita coisa, se eu não organizar ele primeiro. Então, eu extraio, depois eu organizo uma informação. Depois que eu organizei, eu vou enriquecer. Então, tem mais um passo intermediário aqui para que essa informação seja utilizada no seu melhor potencial. Enriquecer a informação, né? Então, por exemplo, dando um exemplo um pouquinho mais concreto, né? Tirei lá uma planilha de contas a pagar do sistema do cliente. Serve para pouca coisa. No máximo tu vai ver, olha, gastei aqui 500 mil esse mês, vou ter que gastar 500 mil. Agora, se eu começar a fazer uns filtros, organizar, listar os fornecedores, listar por valor, eu organizei. Se eu começar a enriquecer, trazendo umas análises verticais, horizontais, eu dou uma cerejinha para esse bolo aqui, né? Eu dou uma enfeitada melhor, isso se torna muito mais fácil. Organizado e enriquecido, aí sim eu posso analisar. E analisando, eu posso tomar uma decisão. Então, se eu não tenho nada para tomar decisão, para entender o que acontece, o que vai vir a acontecer, eu estou navegando no escuro, eu estou totalmente às cegas. A primeira coisa que eu tenho que fazer se eu estou navegando, por exemplo, nesse caso, vendado, é tirar a venda, né? Ainda que isso vá tirar, por exemplo, de uma empresa que está super no começo, que está super operacional ali, os sócios mega envolvidos na operação, eu vou ter que destinar um pouco do tempo para gerar dados. Eu preciso registrar quanto é que eu recebo, quanto é que eu pago, porque senão eu não sei nem se no próximo mês a gente vai ter como pagar as contas, né? Então isso é vital, a gente precisa saber para onde vai. E aí, gradualmente, vai otimizando, vai trazendo gente para cuidar das coisas, vai dividindo o trabalho, né? Como o Guilherme Freire costuma falar, né? O começo da empresa era uma monarquia heróica. O cara tá lá, talvez sozinho, 24/7, dando a vida e o sangue no negócio para que a empresa venha a crescer, que o negócio dê certo, né? No segundo momento, na jornada da empresa ali, né? A gente pode falar que essa monarquia, ela vai precisar ser assessorada ali pelos aristocratas, né? Aristo quer dizer melhor em grego, né? E cracia é poder. Então tu vai te cercar de quê? De diretores, né? De gente que está na linha de frente contigo. Então a hierarquia da empresa, ela vai crescer, né? Trazendo diretores, né? Que vão ser ali nossos aristocratas. E depois ela vai evoluir para ter lá na ponta, né? Ter os funcionários, ter os departamentos, ter todo o sistema que daí equivale a uma república, como o Guilherme Freire costuma falar, né? Então a gente precisa começar e precisa, né? Senão tu não vai saber nem quando é que tu consegue comprar da outra pessoa, se tu não sabe quanto é que vai entrar, quanto é que vai sair. Então nasce no básico do básico, né? E vai evoluindo, né? Então parte dos primeiros princípios, parte de fazer o mínimo do mínimo para ter um pouquinho de informação, para saber se dá para fazer algo a mais, dá para contratar alguém a mais, se dá para investir um pouquinho a mais. E aí tu vai refinando a gestão financeira a partir do, ok, vou começar a despender um pouco do meu tempo que, beleza, não vou estar lá na operação, não vou estar fazendo outra coisa, porque eu vou estar fazendo uma planilha, eu preciso saber se eu vou pagar as contas ou não, e etc, né? Boa. Então, turma, seguinte, ó, o Maurício trouxe um ponto bem importante para a gente, tem aí um processo de como entender, como tu começar a ter gestão financeira na tua empresa. Então, o que ele disse ali pra gente? Ó, tu passa por um processo de extração da informação, tu organiza essa informação, enriquece, analisa e depois toma a decisão, tá? Então, anota esse passo a passo aí que o Maurício trouxe pra gente, que é bem interessante. E, cara, entrando agora um pouco mais em relação a erros, né, que podem acontecer na estruturação financeira para depois fazer um valuation e até o impacto negativo que isso pode ter em uma negociação. Eu já vi acontecer de o empreendedor ali ou o CFO responsável, não dá para dizer CFO, né, cara? Pequena e média empresa, geralmente ele não tem um CFO, ele tem ali um setor de tesouraria que faz o contas a pagar, contas a receber, cuida do fluxo de caixa dele e é isso, né? Para por aí.
Então, mas assim, a área financeira dele classificava errado a estrutura de custo, despesa e investimento. E quando a gente vai projetar um valuation para o fluxo de caixa descontado, eu preciso ter isso muito bem definido, porque se eu tiver um investimento da minha empresa, né, algo que eu estou fazendo a mais para expandir o meu negócio, e isso está dentro de custo, vai parecer que a minha empresa não tem margem, né? E o segundo pilar, como tu comentou, do valuation é margem. Então, crescimento, margem e risco. Então, se tem ali um número sujo dentro da minha estrutura de gestão financeira, do meu DRE, isso provavelmente vai diminuir a minha margem por um erro financeiro, um erro de classificação até. E essa diminuição Exatamente. fictícia, aquela diminuição que não é verdadeira, ela vai, consequentemente, diminuir o valor da minha empresa também. Com certeza. Então, indo nessa ordem lógica que a gente começou a construir, né? Para a gente depois poder lançar certo, primeiro tem que começar a lançar, né? E aí depois, com o tempo, tu vai aprendendo, tu vai estudando, poxa, como é que eu classifico as contas aqui na minha empresa? Então a gente passa por um alicerce, né? Uma pedra angular na gestão financeira que se chama plano de contas. E é muito comum tu ter contato primeiro através do plano de contas do contador, né? E normalmente o plano de contas do contador ele é super genérico, porque a contabilidade ela atende a farmácia, ela atende o mercadinho, ela atende uma empresa de serviço, só que às vezes ela não entende tanto do negócio e do mercado de cada cliente dela, né? Então o plano de contas ele tem uma particularidade e uma universalidade, porque a premissa do que é custo ela é universal. Eu te explico num minutinho o que é custo, que é, poxa, tudo aquilo que eu gasto para produzir o meu produto, para entregar e vender o meu... Vender não é uma boa palavra porque vai confundir, né? Mas para produzir, para poder colocar o meu produto ali. Então, por exemplo, se eu trabalho com prestação de serviço, eu tenho a mão de obra, eu tenho alguma ferramenta, isso é o meu custo. Se eu trabalho com produto, eu produzo ele, eu compro a matéria-prima, eu tenho alguns insumos, algum OPEX, como energia elétrica, isso é o que custa para produzir o meu produto, para entregar, né, o meu serviço também. Então, essa premissa é universal. O que é custo é o que está diretamente, né, e intrinsecamente ligado ao meu produto, meu serviço. Só que em cada empresa isso muda, porque o que é custo para Gol não é custo para Localiza, que não é custo para Visp, que não é custo para um provedor, que não é custo para uma farmácia. Cada empresa tem o seu custo diferente. Da mesma forma, as despesas, os investimentos, e às vezes muda também como o gerencial entende uma conta e como o contábil entende uma conta. Porque tu pode considerar algo investimento no teu gerencial, que a contabilidade vai preferir jogar isso na despesa porque tu tá no lucro real, então tu quer pagar menos imposto, então tu incha a tua estrutura para dar menos lucro. E perfeito, é do jogo. Agora, esse ponto que o Pablo falou, ele acaba mexendo até no emocional assim de alguns empresários, porque, poxa, tem 10 anos que eu tô aqui nessa empresa e eu só reinvisto e trabalho e eu não vejo lucro. Essa empresa não dá lucro. Às vezes a empresa tem uma margem de lucro muito bonita, só que por erros de classificação, né, normalmente até com confusão de termos às vezes, né, tudo para esse empresário é despesa, às vezes por culpa do sistema que ele contrata, por causa do ERP que ele usa, porque nem todo sistema te traz essas nuances de, olha, o teu demonstrativo começa aqui com a receita, depois tu vai ter deduções em cima dessa receita, né? Essa receita que provém da venda do teu produto, da venda do teu serviço. Tu vai ter deduções, que no nosso caso aqui são impostos sobre faturamento, devolução de produto, descontos comerciais, né? Que tem outro desconto que não aparece aqui. Aí tu tem uma receita líquida. Depois tu tem outra classe dos teus gastos, né? Daquilo que sai da tua empresa, que são custos, que é tudo aquilo que está diretamente ligado na tua produção, né? Na tua prestação de serviço e tudo mais. Depois tu tem... E aí a gente pode agrupar aqui um pouquinho mais, né, despesas. E essa despesa ainda se fatia em várias outras tranches, né? A gente pode falar da despesa comercial, da despesa administrativa / operacional ali. A gente pode falar da despesa não operacional, que é a financeira, é o juro que tu paga, é um IOF, uma tarifa de cartão. Depois tem outras contas que tu paga que também não são dedução, não são custo, não são despesa, que são investimentos, são dívidas que tu paga. Então muitas vezes tu vai pagar uma conta lá no sistema, tu vai no contas a pagar e tá lá o campo assim, ó, conta despesa. Então tudo que sai da empresa é despesa, não é. Então essa confusão conceitual, essa dificuldade de entender o que é custo, o que é despesa na minha empresa, primeiro
ela vai te causar um impacto psicológico muito ruim de que, nossa, entrou 100 mil e saiu 100 mil, tudo despesa, meu negócio não sobra nada. Não, peraí, desses 100 mil te sobrou 30 de lucro, só que tu reinvestiu 15, tu pagou 10 de dívida, tu distribuiu 5 de dividendo, né? E então tu não percebe o lucro porque ele tá mascarado, tu tá normalmente olhando ali o fluxo de caixa, né? E essa distorção... Mas pensa o seguinte, se o cara não percebe o lucro, imagina o comprador do outro lado, né, cara? Sim, exato. Então, tu conseguindo classificar as coisas corretamente, tu vai poder dizer pro investidor justamente, olha, minha empresa vale tanto porque a minha estrutura de custo é só isso. Eu sou muito eficiente em, digamos, comprar barato para vender caro, então a minha margem bruta é muito boa. Eu sou eficiente aqui na gestão, então sobra muito no meu EBITDA, né? E até um ponto que a gente tocou aqui de não distorcer os demonstrativos, né? Às vezes a gente pega, normalmente o caso do ônus, né? Quando o empresário ele retira, ele custa muito mais para a empresa do que seria o salário justo dele, ele está onerando a empresa. A empresa, vamos dizer que, para a função que ele executa, para o porte da empresa, se ele fosse contratar um profissional para ficar no lugar dele, esse profissional ganharia 10 mil. Né? Só que esse empresário está tirando 20. É lógico que ele está sendo ineficiente. Seria melhor que ele botasse alguém que trabalha por 10 e ele fosse fazer outra coisa, né? Então, esse é o caso mais comum que a gente vê em pequenas e médias, né? O empresário, ele vale 10, digamos assim, pelo cargo que ele executa, e essa é a premissa para definir um bom prolabore, tá? O jeito mais profissional é quanto que eu pagaria para alguém sentar nessa cadeira e fazer esse trabalho, né? Dono, sócio não é função, tá? Então, são prerrogativas diferentes. Mas tem outro cenário que também acontece em algumas empresas, que é quando o empresário se subpaga. Né? Olha, eu pagaria 50 mil para um diretor sentar nessa cadeira aqui, mas eu vou tirar 20 porque eu quero... Tudo bem, legal, tu precisa por um período deixar o dinheiro na empresa, tu precisa reinvestir, a empresa precisa crescer, e é legal pra caramba que se tem essa consciência de eu não preciso tirar os 50, eu posso tirar 20. Só que a realidade por trás é cuidado porque tu pode estar mimando a empresa. Porque a partir do momento que tu precisar de fato colocar um executivo ali naquela cadeira pagando 50 mil, talvez tu tenha gasto esse dinheiro em outro lugar, né? Inchou demais a tua estrutura de custos, colocou despesa demais, fez investimentos demais que não se justificaram, a empresa não está crescendo o suficiente, e agora tu não tem esse 30 mil de diferença para contratar um executivo. Então, trazer o cenário de profissionalização ao máximo ajuda também, porque isso vai ser muito bem visto pelo comprador, pelo investidor, se a gente estiver falando de vender só um pedaço, né? Não 100%, daí a gente pode chamar de comprador. Então, essa percepção também é muito importante para não distorcer os demonstrativos. E quando a gente fala que o empresário ganha mais, né, por incrível que pareça, daí o mercado pode até olhar com bons olhos, porque, olha, se a tua margem tá ruim e a culpa é só tua, né, olha, de 200 mil aqui, se eu te tirar de dentro da operação, eu faço sobrar mais 50, poxa, então o problema é só o teu salário, o resto tá tudo bem, né? Então nesse cenário até sai pela culatra como positivo, né? Mas a gente precisa ter essa noção melhor de lançar as coisas corretamente, saber um plano de contas que ele é adequado para o teu negócio, né? Não é o plano de contas que foi copiado de uma empresa parecida ou o plano de contas do contador. Então, no teu gerencial, tu precisa ter a realidade da empresa. Olha, eu obtive 100 mil aqui da prestação do meu serviço, eu paguei 10 mil de imposto, eu paguei 30 mil porque eu tive que comprar aqui o produto para poder vender, eu tive mais essa despesa comercial para poder vender, eu tive mais essa despesa aqui com água, luz, telefone, contabilidade, até lá na última linha tu chegar no lucro, mas, de novo, o lucro não é tudo, tem que gerar caixa, né? Então, essa percepção ela é muito vital e ela impacta, bom, diretamente no valuation, né? Porque essa gestão, essa eficiência econômica e também financeira, ela que vai resultar no quanto vale a empresa, né? E o Pablo dá um exemplo sempre muito bom de a bicicleta de ouro, né? Imagina que tu tem um negócio ali de aluguel de bicicletas e, pô, tu gastou R$1.000 para comprar uma bicicleta, ela te dá R$10 por aluguel ali. Tá, mas se essa bicicleta fosse de ouro, faria diferença? Olha, o patrimônio que tu vai ter que comprar, né? O investimento que tu vai fazer, porque uma bicicleta, imagina quanto pesa uma bicicleta de ouro, né? Vai custar milhões. Só que eu vou conseguir alugar muito mais caro
Quem é que tem dinheiro para alugar uma bicicleta de ouro? Assim, né? Não consegue rentabilizar tão bem esse negócio assim, que diga, olha, o meu negócio de aluguel de bicicleta vale muitos bilhões porque elas são de ouro. No máximo, o melhor valuation que tu vai conseguir nesse negócio é patrimonial. Quanto é que vale o peso da bicicleta em ouro? Aí tu vende por esse preço. Porque enquanto gerador de caixa, não funciona. É melhor que tu tivesse comprado bicicletas comuns. Então eu gosto muito desse exemplo porque ele traz a diferenciação da terceira metodologia, que a gente não falou de valuation, né, que é o valuation patrimonial, né, quanto vale o meu ativo, quanto vale o meu prédio, meus imóveis, meus maquinários. Só que às vezes esses prédios, imóveis, maquinários, eles não tem mais como gerar caixa, né? O modelo de negócio já defasou, mudou o cenário internacional, nacional, mudou tributário, o negócio não dá mais dinheiro. Então eu não posso mais avaliar essa empresa como uma caixinha de dinheiro, né? Como uma maquininha de imprimir dinheiro. Eu só posso liquidar o patrimônio dela. Então esse exemplo também conta muito. E às vezes fala um pouquinho sobre a percepção de valor do empresário, né? Não, porque minha empresa aqui é uma bicicleta de ouro. Legal, mas a bicicleta de ouro não vai ajudar muito mais a gerar caixa, sabe? Cara, tu trouxe um ponto agora que... Vamos lá, vamos só fazendo um compilado aqui, né? A gente está falando de gestão financeira, de plano de contas, várias sopas de letrinhas, assim, que às vezes o pequeno e o médio empresário ele nem tem acesso a esse tipo de vocabulário, de informação. Mas eu acho que também tem um pouco de trazer a importância disso. Porque geralmente o que o cara pensa? Ah, gestão financeira, chato. Gestão financeira não é legal, não é sexy, quero falar de vendas, quero falar de marketing. Mas ele não tem essa base financeira nem para precificar o produto dele corretamente. E às vezes esse produto ele é vendido por um preço menor do que ele deveria, acaba prejudicando margem. Então, o que é importante ter entendimento aqui, turma? É que tudo isso que o Maurício está falando tem uma parte técnica que precisa ser entendida até um certo nível, porque isso vai impactar no valor da empresa. O foco de todo empreendedor precisa estar no equity. Eu sempre falo que um bom empresário ele é um bom gestor de equity. Então, assim, eu preciso entender de gestão financeira para conseguir aumentar o meu equity. E aí o Maurício trouxe um ponto aqui sobre rentabilidade. E, cara, o que eu mais vejo é empresário confundindo lucratividade com rentabilidade. O cara vai lá e... mas eu estou tendo uma rentabilidade de 25%, de 35%. Cara... explica para a gente um pouquinho esse conceito de eu ter uma rentabilidade na minha empresa versus eu ter a lucratividade na empresa. O que isso traz aí? O que o empreendedor ele precisa entender e precisa conhecer quando ele for fazer um investimento, por exemplo? Pô, esse conceito é muito bom, ele é muito bom porque é fácil de explicar, mas ele não é muito intuitivo, porque a galera não costuma parar para pensar nele. Mas vamos partir da seguinte premissa, né? Imagina que tu compra ali um imóvel, né? Tu gastou lá, vai, 1 milhão para comprar esse imóvel. E ele vai gerar fluxos de caixa, ele vai te gerar uma receita, vai ter ali seus custos, vai ter seus impostos, suas despesas. E enquanto o negócio, quando tu olha para o DRE dele, tu vai olhar lá, poxa, entrou 100, saiu 10 de imposto, X de despesa, X de custo, tal. Lá na última linha tu vê lucro, 50. Pô, 50, né, contra a receita. Vamos simplificar aqui, né, para não falar contra... Margem a gente calcula contra a receita líquida, tá? Então vamos dizer que a receita líquida seja 100, vai lá. Então 50 contra 100, eu tenho 50% de lucratividade, né? Eu tenho 50% de margem líquida. E o empresário pode pensar, meu Deus, que grande negócio, né? Eu pego esse imóvel aqui, eu alugo, entra a receita, sai ali uns custos e despesas, sobra 50%. Incrível, nada poderia ser melhor do que isso. Aí a gente está falando de números relativos, né? Margem, né? Relativo ao que entrou. Ok, agora voltamos ao preço do imóvel, né? A gente colocou 1 milhão para comprar esse imóvel aqui. Esse 50% que sobra de lucro, quanto que ele é? E às vezes a gente descobre ali que essa rentabilidade, ou seja, se eu pegar o lucro que eu tive no negócio do imóvel e dividir pelo investimento que eu fiz, que foi 1 milhão, às vezes eu vou ver que, poxa, era melhor ter deixado dinheiro na poupança, porque com esse imóvel no ano eu vou ganhar 4%, 6%. Mas peraí, não estava um lucro maravilhoso de 50%? Sim, relativo à receita que entrou, né? Entrou lá 100, sobrou 50 de lucro. Lindo! O negócio tem muita rentabilidade, porque é pouco custo, é pouca despesa, é pouca manutenção, é pouco funcionário, que seja, mas
Esse 50%, ele está falando de um valor absoluto, que vamos dizer aqui que seja, sei lá, R$1.000. Caramba, pô, às vezes era melhor deixar o dinheiro na poupança, literalmente tem, e com certeza tem investimentos muito melhores que a poupança com pouquíssima dificuldade. Qualquer banco digital está oferecendo um bom CDB aí de 100% do CDI, que já é muito mais que poupança. Então, às vezes, o empresário está olhando só para o lucro e esquece o tanto que ele teve que investir para chegar nesse lucro, que às vezes acaba não compensando, né? E esse não é um conceito que eu vejo também sendo muito divulgado, e eu acho ele super, super importante. E vamos lá, né? Agora, o porquê que isso é importante, turma? Ah, legal, cara. Para analista financeiro isso é maravilhoso. Não, cara, não é só para analista financeiro, isso é para empresário, até para ele entender a ótica do investidor. Exato. Porque primeiro, ele também é um investidor da própria empresa, então ele precisa ter esse conceito. E segundo, no futuro, se ele for negociar, se ele for vender empresa, seja uma venda minoritária, majoritária, buscar um sócio investidor, é assim que o cara vai pensar. Do outro lado, lá ele está olhando a empresa dele para investir. Pô, eu coloco aqui 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões nessa empresa e vou entrar de sócio investidor, mas qual é a rentabilidade dela? Porque se ele deixar aquele mesmo dinheiro aplicado em outro lugar, que sem risco vai render mais do que o lucro daquele negócio, o cara não vai investir, né? Então, vocês notam que assim, esses conceitos, pessoal, que a gente está trazendo, para trazer essa informação de que um grande empresário, um grande empreendedor, em algum momento ele vai te fazer uma proposta de compra, tá? Esse é um dos pontos que a Visp acaba trazendo para os pequenos e médios empresários, né? Essa é a nossa guerra diária aqui, o nosso propósito, que é democratizar essas informações que são guardadas às 7 chaves, que são extremamente relevantes para o pequeno e médio também, porque isso é guardado às 7 chaves pelas grandes, pelos bancões, pelas Big Fours, né, pelas empresas gigantescas, empresas bilionárias. Só que a gente entende que o pequeno e médio empreendedor, ele também precisa entender de gestão financeira, de equity, porque é isso que vai levar ele para o próximo nível. Então, ele com esse conhecimento financeiro, ele consegue criar estratégias de crescimento, de alavancagem, de captação de recursos, talvez de compra de outras empresas. Inclusive, eu estou pensando, Maurício, a gente gravar um podcast, talvez chamar o time de M&A também, sobre como comprar empresas. Boa, boa. Né? Como crescer através de crescimento inorgânico. Como é que, eu estou ali com 300 mil de faturamento por mês, como é que eu compro uma outra empresa aqui que está faturando 80, está faturando 100? Então, existe uma metodologia, existe um passo a passo para que isso aconteça. Eu acho que é um bom tema para a gente trazer aí para a galera que está querendo expandir, né? Não só de maneira orgânica. Exato. E é bom a gente tocar nesse ponto que o Pablo falou, gestão financeira não é sexy, eu quero focar aqui no meu core business e tal. E não que o empresário ou o empreendedor, dependendo do estágio, ele não vai ter que saber ou entender da sua operação, mas no fim do dia é tudo um grande jogo de alocação de capital. Eu pego dinheiro aqui e coloco dinheiro ali. Eu fui bom fazendo isso, eu produzi mais resultado, né? E é por isso que às vezes não, é sempre, bons alocadores de capital, o capital aparece, né? Então o Elon Musk falou, poxa, eu quero comprar o Twitter. Ele não tinha esse dinheiro, né? Mas um monte de gente levantou a mão e disse, opa, aqui nesse banco eu te empresto, vem cá que eu te consigo dinheiro para fazer essa aquisição. E aí tem N, como disse o Pablo, metodologias, várias métricas, né? Toda a técnica de negociação, nunca é um negócio à vista, tem uma série de implicações ali, mas ultimamente, olhando pro topo desse jogo, pro topo dessa estratégia, é um jogo de qual é o custo de capital, qual é o WACC, né? Qual é o custo médio ponderado de capital versus qual é a rentabilidade. Todos os negócios do mundo vão se resumir nisso. Eu capto dinheiro a 15 e eu faço render 30. Ótimo. Agora, se eu capto dinheiro a 15 e eu não consigo fazer 12, fecha as portas. Porque por mais que no curto prazo a empresa esteja financeiramente viável ou até pareça economicamente viável, no longo prazo não vai funcionar, porque tu capta dinheiro mais caro do que tu consegue produzir, né? Então a gente pode falar que esse é o topo, é o supra-sumo, tudo se resume nisso aqui, né? Então o jogo do equity, o jogo da gestão financeira, o jogo da maximização de valor, ela vai se resumir de maneira muito simples em quanto custa o dinheiro
e quanto eu faço ele render, né? Então, crescer com o capital próprio tem um limite, né? E tu tem concorrentes, o dinheiro está aí, e as pessoas estão trabalhando para alocar ele. Se tu não captar dinheiro para alocar, alguém vai captar esse dinheiro e vai alocar, seja teu concorrente, seja alguém que nem começou no mercado ainda e vai fazer isso de uma forma que nem tu e teu concorrente estão pensando ainda, ou vai vir uma inovação. Então, o jogo todo é esse, alocação de capital. Eu pego aqui, coloco lá, dei resultado, né? Então, essa é a técnica por trás de tudo. Boa. Maurício, cara, vai lá. 3 rapidinhas sobre gestão financeira, cara. O que destrói o valor de uma empresa em relação à gestão financeira? 3 dicas rápidas. Boa. Se a gente puder resumir em um indicador super simples, que ele vai te dar assim, ó, uma nuance monstra, né? Diferente de tudo, que literalmente pouca gente olha para isso, tá? Mas ele é um indicador resultante de 2 outras premissas, né? A relação de CAC contra LTV. Ela não vai dizer tudo, mas ela vai dizer muito. Então imagina ali que a gente gasta R$300, né? Não, melhor, vamos arredondar essa conta aqui. Vamos botar R$500 para trazer um cliente para a nossa operação. Vamos dizer que seja um negócio de recorrência. Gastei R$500, adquiri um cliente. Esse cliente vai ficar 10 anos comigo aqui. Vamos dizer que seja um negócio longo, né? Como seguros, como alguma coisa nesse sentido. E nesses 10 anos que esse cliente vai ficar comigo, ele vai me deixar 3 mil. Poxa, 3 mil contra 500, a conta aí fecha, show de bola, só que ao longo de 10 anos, né? Então, basicamente, nos primeiros 2 anos eu não ganho nada de dinheiro com esse cara, eu tô só pagando o que ele me custou. Então, eu tenho um negócio que ele é viável, eu vou ganhar mais do que eu vou gastar, só que ele é um negócio longo, ele é um negócio dependente de funding, né? Então, e não tem empresa que escape de CAC versus LTV, é um indicador que vai funcionar para ti. Não tem como fugir disso. Ele vai te dizer se o teu negócio tem futuro ou não, ainda que no curto prazo tu possa depender de caixa, possa depender de financiamento para conseguir rodar ele. Essa seria a dica número 1. O negócio é viável, a relação de CAC e LTV tem fundamento, mas complementando ainda dentro dessa dica, né, para não contar como 2 ou 3. O LTV ainda não pagou todas as contas. A gente tem que olhar para o LTE, para o LTP. Explica pra gente aí, cara, um pouquinho. Boa. vamos explicar. Vamos começar da receita, né? Se eu tenho 2 variáveis aqui dentro, né? Vamos chamar de LTX. LT é o tempo de vida, né? Ou o número de recompra que o cliente faz contigo dentro de um período. Então vamos pegar essa variável aqui, LT. E a gente vai multiplicar ela por uma variável financeira. Vamos colocar a incógnita X aqui, né? Vou chamar o indicador de LTX. E a gente vai começar a quebrar esse LTX na mesma lógica do DRE. Primeira linha, receita. Então nós vamos ter o LTR. Que receita o cliente deixa contigo no tempo de vida? Vamos pegar lá, ó, 10 mil. Desse 10 mil eu vou pagar imposto e eu vou pagar o custo de servir, né? Quanto é que eu vou gastar para entregar o serviço? Quanto é que eu vou gastar para produzir o produto? Vamos dizer que sobre 70% ali, né? Vamos falar de 10 mil, vai sobrar 7 mil aqui. Se eu pegar esse LTG, vamos chamar de LTG, né? Gross Profit, lucro bruto, né? 7 para 1 ali, se a gente estiver falando de um CAC de 1.000, beleza? Mas o lucro bruto ainda tem que pagar outras contas, né? Então vamos pagar aqui agora a despesa comercial. Eu tenho um time comercial, tenho marketing, eu tive uma comissão para poder vender. Então vamos dizer que sai mais 1.000 ali. Ficou 6 mil de contribuição. Se eu pegar essa contribuição, aqui sim eu tenho o LTV, que o mercado tanto fala, né? É a margem de contribuição. É o que eu gastei de variável ali para vender esse produto, serviço, né? Então vamos dizer que fique 6. Eu tenho um múltiplo de 6 para 1 aqui nesse sentido. Esse indicador também se chama de ROI, né? Quando eu pego o LTV sobre o CAC, o pessoal costuma chamar isso de ROI. Só que a contribuição não pagou tudo. Eu tenho despesas administrativas, eu tenho a parte mais fixa, mais gestão do negócio para ser paga ainda. Então, vamos tirar essa despesa administrativa aqui também. A gente vai chegar então no EBITDA. Aqui a gente pode chamar esse indicador de LTE, por exemplo, né? Então, o quanto eu, desses 10 mil, depois de pagar imposto, custo, despesas de vendas, né, comerciais, despesas operacionais administrativas, quanto sobrou? Vamos dizer que seja 5 mil, né? Então eu tenho 5 para 1, né, de LTE aqui. Ótimo indicador, né? Depois,
Vamos pular aqui depreciação e amortização, né? Vamos falar um demonstrativo mais base caixa, mas a gente poderia contabilizar a depreciação aqui se a gente estivesse falando de base contábil, né? Porque se tu tem muito maquinário relevante que deprecia, é interessante olhar para isso. Mas vamos pular aqui por base caixa. Próximo resultado que a gente vai ter aqui é o resultado financeiro. E contando que muitas empresas vão se financiar para crescer, vamos colocar aqui esse resultado financeiro como negativo, né, como uma despesa. Então, pagando o resultado financeiro, eu vou chegar no EBT. Né? Então, para não complicar com 2 LTEs, né, mas seria importante olhar isso aqui também, um lifetime EBT, né, a gente poderia dividir esse número também, para entender o impacto do financiamento na minha estrutura. Né? Ô Maurício, deixa eu te interromper aqui, me tira uma dúvida. Tu tá falando bastante sigla, né? Bastante. Tô falando basicamente a estrutura de um DRE. Cara, teria uma forma, talvez, do pessoal ter acesso a um modelo dessa planilha? O pessoal pode te chamar, talvez, no Instagram. Com certeza. E tu manda um modelo ali para eles, uma planilha pronta já com toda essa estrutura? Sim, não? sim. Certamente. @o Maurício Vaz com S. bem facinho de achar. Eu estou produzindo alguns conteúdozinhos bem curtinhos e explicativos sobre esses temas, assim, também, para o pessoal que quiser entender lá. E, claro, escritinho, né, com mais tempo para poder ler e entender. Mas é isso aí, @o Maurício Vaz. Boa, show de bola. Então, ó, vai lá, segue o Maurício e pede a planilha para ele que ele vai facilitar para ti todo esse cálculo aqui. Mas vamos lá, toca a ficha. Depois a gente ainda precisaria pagar o imposto de renda. Né? Aí sim a gente chega no lucro líquido. Então, se eu pegar esse lucro, né, e vamos pegar aqui o P de profit em inglês, vamos dizer que desses 10 mil que eu faturo com um cliente no tempo de vida, pago todas essas contas no meio do caminho e lá no final vai sobrar um lucro para mim. Vamos dizer que sobre 2 mil. Se eu dividir 2 mil por 1000, eu tenho 2 aqui de múltiplo, o que ainda é muito bom. LTP sobre CAC, que já é um indicador que me mostra o seguinte, eu gasto para trazer um cliente, ele entra na minha base, ele ou é um contrato recorrente, ou ele recompra de mim algumas vezes, e eu consigo fazer com que sobre, no fim dessa conta, 2 mil. Então esse cliente entra, se paga e paga o custo de eu adquirir o próximo cliente. Então o próximo cliente entra gratuito, porque esse cliente me deixou 2 vezes o valor dele, né, o valor que eu investi para adquirir ele. Então a gente tem um LTP. Então é muito fácil tu achar no mercado, o pessoal de marketing falando, olha, LTV, CAC, LTV. Legal, o LTV ele vai te dizer sobre a tua capacidade de crescer, mas tu precisa entender o resto da saúde financeira dessa operação olhando linhas mais abaixo, o EBITDA, o EBT, o lucro líquido, e dependendo talvez do teu modelo de negócios, tu precisa entender se tu vai precisar de financiamento, se tu vai precisar de caixa, de capital, de algum aporte, tu pode descer mais linhas ainda e falar de fluxo de caixa. Então, se eu dividir o meu resultado de fluxo de caixa contra o CAC, dá maior ou menor que 1? Se der menor, eu preciso de financiamento. Se der maior, eu posso não precisar, né? Porque daí tem outras coisas que podem acontecer no negócio, imprevistos, coisas pontuais também, né? Então, resumindo, que é a pergunta 1 do Pablo, né? Dica 1. Estude a relação de LTV sobre CAC do seu negócio e aplique todas essas variáveis financeiras aqui para entender o resto da estrutura. A eficiência de custo, a eficiência de gestão, a eficiência de venda, a eficiência financeira, porque o negócio ele não é um bloco unívoco, né? Não é uma caixinha assim, ó, entrou, saiu. Esse é o modo aula 1 de fazer o fluxo de caixa. É útil, super útil. Se tu quer ter informação instantânea, olha, esse mês entrou 100 e saiu 120, opa, aí depois tu dá um zoom, né? Então, começa com o básico e dá uma evoluída. Então, a segunda dinâmica, a segunda dica, né? O segundo foco. Acho que só, antes de entrar na segunda, só para cara, eu peguei um exemplo, assim, ó, para o pessoal aplicar na prática ali. A gente estava pegando um cliente de contabilidade. E tu sabe que contabilidade é um professional service, é uma empresa que precisa de gente para crescer e tudo mais, mas eles não tinham um foco muito grande em vendas. Uhum. Então, olha só que loucura. Tu pensa, pô, o cara tinha um CAC muito baixo. A relação dele de CAC e LTV era absurda, porque o LTV de um escritório de contabilidade bom, o cara não larga mais o escritório de contabilidade. Sim. Ele fica 8 anos, 10 anos com o mesmo escritório, né? Exato. E aí o que aconteceu?
a relação de CAC e LTV dele era maravilhosa, só que a empresa ela não estava crescendo no potencial máximo dela. Então, às vezes, o cara pode estar fazendo a conta ali, né? Pô, meu CAC tá baixíssimo. Sim, cara, e o teu crescimento, como é que tá? Exato. Boa. Tu me deu um gancho, uma isca aqui para eu trazer essa dica que eu ia dar como... O segundo vai ficar pro terceiro, tá? Não por ordem de importância, mas... Vamos lá em ordem, então. Primeira coisa, olha para a tua relação de LTV sobre CAC. Esse é o ponto 1. O segundo, outro indicador fácil de extrair, né? Se tu tem uma organização mínima ali que tu consiga calcular um DRE, é o seguinte, tu vai pegar o período 2, por exemplo, vamos falar de fevereiro contra janeiro, né? Quanto que eu cresci de fevereiro contra janeiro, né? Vamos dizer, janeiro eu tinha 100 mil, fevereiro eu fiz 120 mil. Quanto que é essa margem de crescimento? Divide um pelo outro, menos um ali, olha, cresci aqui 20%. Legal. Qual é o EBITDA de fevereiro? Mais 20%. Somando os dois, somando o tanto que eu cresci com o meu EBITDA, eu tenho 40%. Esse é o alvo. Quanto a gente tem que buscar de ou eu estou crescendo ou eu estou economizando e gerando margem, porque eu posso ter uma relação aqui de eu cresci 40%, mas eu zerei meu EBITDA. Eu enchei a minha despesa, eu enchi o meu custo aqui com gente, mas eu cresci pra caramba, eu cresci 40%. Ótimo, o indicador ainda dá 40%, porque o meu EBITDA é zero, eu posso ter dado até prejuízo, ter tido um resultado financeiro negativo, queimado caixa, mas eu super foquei no meu crescimento. Ou o contrário, eu cresci zero, mas eu tenho um EBITDA de 40% porque eu economizei. Eu não botei mais nenhum cliente para dentro, também não perdi, e eu ainda tenho esse indicador em 40%. Então aqui tu consegue medir o equilíbrio de onde é que eu estou focando mais a minha energia e se isso está tendo resultado, porque pode acontecer o pior, né? Tu pode focar muito em crescer, aumentar tua despesa de marketing, aumentar tua despesa comercial e não crescer, né? Ou tuas despesas operacionais, as administrativas, tudo. Então tu baixa teu EBITDA, mas tu não cresce. Aí, opa, alerta vermelho. Por que esse indicador ficou abaixo de 40? Qual é a desculpa? Né? Então, resumidamente, primeiro, LTV sobre CAC e todas as outras variáveis, né? LTR, LTP. Segundo, monta esse indicador. Quanto tu cresceu, quanto tu gerou de margem EBITDA. Tá batendo 40? Não tá? Claro que esse indicador talvez não se aplique para todos os negócios do mundo, né? Mas começa por aí, tenta achar a métrica que faz sentido no teu mercado. Terceiro, o fluxo de caixa. Como eu disse, tu pode ter uma planilha de fluxo de caixa no começo ou para uma visualização rápida, que é entrou 100 mil, saiu 90 mil. Legal, vai te dar uma informação super resumida, super rápida para uma tomada de decisão. Talvez, olha, vou precisar pegar um financiamento, vou precisar de um capital de giro, vou comprar isso, deixar de comprar aquilo outro, mês que vem eu vejo. Mas eu preciso, no meu caixa, saber de onde vem o dinheiro e para onde vai. Porque nem tudo que entra na minha empresa é receita. Se eu estou fazendo aporte, se eu estou pegando financiamento, eu não posso ver isso junto, eu preciso ver separado, porque o negócio está precisando de aporte, está precisando de financiamentos, eu preciso entender o porquê. Ou se é estratégico, eu peguei dívida de propósito, porque a minha relação de LTV sobre CAC é ótima e eu sei que eu vou dar muito resultado, então eu peguei a dívida. E é por isso que o termo para dívida, quando bem tomada, é alavancagem. Tu vai gerar muito mais resultado. Inclusive, depois, né, tu vai ver se isso cresceu, se isso gerou margem, se isso gerou resultado através daquele indicador, né? Então, mais ainda do que as entradas, tu precisa saber para onde que vai o dinheiro. Então, a mesma lógica que a gente usa para estruturar um DRE, ela é perfeita para montar um fluxo de caixa, e não só o DRE, no sentido de que vai até o lucro, né? Mas linhas abaixo, o que eu reinvesti no meu ativo, o que eu gastei no meu passivo. Então, o meu gasto, muito mais, eu preciso explodir ele em quanto que eu paguei de imposto, quanto que eu tive que devolver de dinheiro para cliente que devolveu o produto, ou fez um Pix duplicado, ou descontos que eu tenha concedido para poder vender tudo que eu vendi, quanto custou para comprar matéria-prima, contratar mão de obra, etc. Quanto que eu gastei nas minhas despesas, quanto que eu gastei para vender, quanto que eu gastei em marketing. Então, a mesma lógica que a gente usa para montar um DRE, ela é perfeita para tu controlar teu fluxo de caixa, desde as entradas até as saídas, porque com este ferramental aqui que eu acabei de fornecer, olha, o empresário que tiver isso na mão, ele está honestamente à frente de 95% do mercado, assim, porque quando a gente olha para o histórico
para o nosso networking, para N empresas que a gente já teve contato, as empresas que chegam na gente já organizadas e com um mínimo de informação de gestão financeira já são um número muito reduzido, né? E a gente ainda tem um mercado de milhões de empresas por aí no Brasil que elas não sabem muito mais do que entra X, sai Y, né? Então, tu saber a relação de CAC e LTV do teu negócio já te dá uma ferramenta que pouquíssima gente no Brasil tem. E informação é a moeda mais cara do mundo, é a moeda que mais rende juros. Então, se tu sabe a tua relação de CAC e LTV e o teu concorrente não sabe, tu pode pensar em N estratégias para alavancar, para destruir, para buscar dívida, buscar crescimento, investidor, porque tu vai atropelar sabendo que a tua relação de LTV sobre CAC é 10 e ele não sabe, então ele tá com medo de investir, de contratar, de fazer qualquer coisa. Se tu sabe monitorar a tua taxa de crescimento versus a tua efetividade operacional através do teu EBITDA, tu sabe se o dinheiro está indo para o crescimento, se o dinheiro está sendo poupado, isso vai frear ou acelerar. E se tu sabe no teu fluxo de caixa o que entrou e o que saiu e por quê, cara, tu já tem tudo na mão. Para fazer o básico muito mais que bem feito. E daí depois vão para coisas mais complicadas de gestão financeira, de controladoria, de relatórios de custos, de KPIs diversos, mas essas 3 ferramentas aqui, porque a gente só pode falar que assim, ó, a gente falou no fluxo de caixa organizado como se fosse um DRE. Empresas que faturam, sei lá, menos que 10 milhões mês, eu não vejo por que tu controlar as coisas na competência. Não digo para ignorar a competência, tu tem que olhar a competência. Dependendo do teu ramo de negócio, isso importa muito, mas o que te mantém vivo é o caixa. Então, fazer a gestão em cima do caixa importa muito, né? E mesmo que a empresa já esteja acima da faixa desses 10 milhões mês, agora, ok, vamos virar a gestão para a competência. Não deixa de olhar o caixa dessa forma, nunca. Olhando as duas coisas juntas, tu tá perfeito. Olha o DRE competência, olha o DRE caixa, tá com tudo na mão. Mas para começar, para não ter essas complicações de ter que interpretar, olha, essa receita foi gerada em janeiro, 1 milhão, mas eu só vou receber 100 mil de caixa em fevereiro, em março, abril. Olha a dinâmica de caixa que tu já tem muito na mão, porque se tu for precisar de dinheiro, tu já vai ver logo ali, opa, entrou só 100 mil aqui, eu tenho conta para pagar, não vai dar conta, pega o empréstimo, e assim por diante, né? Então, essas 3 ferramentas, resumidamente, né? LTX, né? Vamos resumir aqui na incógnita, né? LTX sobre CAC, o indicador que soma o crescimento com o EBITDA, né? Vamos chamar de indicador GE aqui, né? Growth e EBITDA. E o teu demonstrativo de caixa bem feito, isso aí, olha, muito mais do que o básico para fazer, cara, muita coisa, tá? Muito à frente de muitas e muitas e muitas empresas só com isso. Boa, boa. Então, assim, ó, pessoal, só para vocês refletirem, né, Maurício trazendo alguns pontos de reflexão, para que vocês pensem aí, pô, como é que tá a tua relação de LTV sobre CAC? Ele está trazendo para vocês refletirem também que vocês talvez poderiam estar crescendo muito mais do que vocês de fato estão crescendo por não ter esse tipo de controle e ter uma boa gestão de fluxo de caixa, porque é isso de fato que quebra as empresas, tá? Falta de lucro não quebra empresa, o que quebra empresa é esse descasamento do fluxo de caixa. Bom, mas cara, tem um ponto aí que tem um erro matador que as empresas cometem que tu não falou. Não ter o CFO da Visp contratado. Isso é verdade, isso é verdade. Esse é um ponto matador. Se tu tem o CFO da Visp, o CFO no mercado, para uma pequena e média empresa, é inviável. O cara vai custar lá, tava vendo o salário médio de um CFO, 30 pau, entendeu? Exato. Agora, quando tu terceiriza esse setor, né, com os especialistas da Visp, que tem todo esse know-how em equity, em gestão financeira, controladoria, tesouraria, tu tem por uma fração muito pequena desse valor, né? Então não faz sentido tu contratar um profissional extremamente qualificado para fazer toda essa gestão, todo esse controle que a gente está explicando aqui, né? Então acho que um erro aí é não ter um CFO da Visp para apoiar o empresário ali. Só para a gente fechar, me fala qual é a principal questão na tua visão em relação à gestão financeira que impacta diretamente no valor das empresas, se fosse para resumir em um item aí. Parece bobo, básico, mas
ele é a pedra angular, não dá para trabalhar sem ele. É o plano de contas. Sem o plano de contas, a gente não monta nada do que eu falei aqui, porque você não consegue calcular um DRE, ainda que em princípio de caixa, né? Tu não consegue saber margem, tu não consegue saber para onde vai o dinheiro, tu não consegue montar indicadores, tu fica perdidíssimo. E é uma coisa relativamente básica, uma coisa relativamente simples e muito ignorada, porque, poxa, é só uma listagem agrupando gastos possíveis. É esqueleto, assim, ó, ele é o esqueleto da gestão financeira mesmo, e depois em cima aí vem os órgãos, vem a pele, vem tudo, mas sem isso, é que nem o corpo, vira um saco de tecidos moles que não se mexe, não dá para fazer nada com isso, né? Então o plano de contas, parece pequeno, parece bobo, tá sempre escanteado, mas ele é muito importante, ele é muito subestimado. Eu acho que, cara, esse é o principal problema do porquê os pequenos e médios empresários não conseguem surfar no mercado de M&A, cara. É bem isso que tu falou, parece bobo, mas todo mundo subjuga esse item extremamente importante. Eu tô para te dizer que a maioria dos M&As não acontece no mercado de PMS porque eles não têm isso bem estruturado. Porque se tu vai fazer a compra de uma empresa, seja ela pequena, não importa, e o cara não tem as finanças bem organizadas para te apresentar, pô, o deal ele já morre ali. A negociação não acontece, ele não recebe o investimento, porque o básico não está bem feito, né? Então, putz, cara, extremamente importante. Eu fiz algumas anotações aqui, um resumão, para a gente encerrando aqui a nossa live, um resumão para o pessoal. É o seguinte, primeiro de tudo, né? A gestão financeira impacta diretamente no valor da tua empresa. Tá? Então, tem uma relação direta entre o equity que tu gera no teu negócio e o quão organizado financeiramente tu está. Segundo ponto, empresas organizadas financeiramente valem mais e atraem mais investidores. Segunda anotação aqui que eu fiz, extremamente importante. Terceiro, pequenos ajustes na gestão financeira podem multiplicar o valor do seu negócio. Então, começar, por exemplo, com o plano de contas que o Maurício trouxe aqui, já é o primeiro passo para vocês anotarem aí, criar um plano de ação para já sair daqui e resolver isso aí na tua empresa. E esses são os principais insights que eu trago aqui, pelo menos, se o Maurício quiser complementar depois. Mas já quero deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no podcast, compartilhar com os amigos que também são empresários, que estão precisando entender, escutar e entender também assim, que vocês estão indo para um novo nível em termos de gestão. Quando tu compartilha isso com outro empresário, ele entende que tu está já num nível de maturidade interessante e tu também consegue apoiar, né, todo esse mercado, todo esse movimento que a gente está fazendo aqui de democratização do equity para os pequenos e médios empresários. Então compartilhe aí com o teu amigo, com a tua rede de empresários esse podcast. E se vocês quiserem também, o Maurício Martins colocou as redes sociais dele aí à disposição. Podem entrar em contato, se você escutou esse podcast, entre em contato com o Maurício e agenda aí um diagnóstico de gestão financeira, né, Maurício? O que tu acha? Perfeito. Bora para cima. Fazer um diagnóstico aí de como é que está a saúde financeira na tua empresa, tá? De forma totalmente gratuita, só falar que escutou aí o Equity Talks, escutou o episódio que o Maurício participou e agenda esse bate-papo aí com ele, com os especialistas que ficam abaixo dele aqui na VISP. E, cara, acho que uma frase final assim, para a gente fechar esse podcast é: empresas bem geridas financeiramente sempre valem mais. Então, se vocês querem que a empresa de vocês seja uma dessas, o negócio é começar para ontem, e de preferência lá pelo plano de contas, né, Maurício? Perfeitamente, é o alicerce e em cima disso a gente vai construir muita coisa. Maravilha. Fechou, gente? Valeu, muito obrigado por assistir o episódio. Isso aqui foi o Equity Talks, com ênfase em gestão financeira, com o Maurício Martins, o nosso Head Partner aqui na Visp Capital. Valeu, Maurício. Feito, galera. Até o próximo episódio aí e um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.